Então, eu tenho aí 30 anos de experiência na área de mineração, né? Onde eu fui desde engenheiro a executivo, né, das principais minas ou empresas no Brasil, né? Então, eu tive a oportunidade, a experiência de trabalhar na Kinross, por exemplo, na Vale, na Alcoa, né? Abri o projeto Juruti, ou seja, eu sempre tive a experiência de abrir um projeto novo, né? Que é um projeto, um negócio bem complexo. E na Nexa também, que são, né, eu trabalhei algumas vezes na Nexa, né? Inclusive agora recente no projeto, o último projeto subterrâneo deles, que é o projeto lá do norte, né, do norte do Mato Grosso, né, na verdade. Então, tive lá na frente da engenharia, o projeto de Aripuanã. Né? Então, eu tive sempre a experiência, acho que é sorte, né, de sempre pegar projetos muito difíceis. Eu nunca tive a sorte de ter nenhum projeto tranquilo. Né? Então, igual a Tainá falou antes, assim, pegava a mina lá de uma relação 4:1, 5:1. O cara falava que o modelar externo é importante. Eu disse, pô, aqui tem uma relação alta, é. Né? E quando o seu estéreo ele custa 30% a mais que o minério, ainda mais ainda, né? Quando o material é rochoso. Então, ou seja, então eu tive o prazer, né, de trabalhar com várias minas diferentes e vários tipos de depósitos diferentes. No mundo subterrâneo e no mundo a céu aberto. Normalmente, os profissionais eles desenvolvem uma carreira longa em um tipo de mineração. Ou a céu aberto, ou é subterrâneo. E os vícios, os dois projetos, são bons. Acho que assim, um deveria aprender com o outro o que não fazer. Né? Tem algumas características que você tem no projeto subterrâneo, que são mandatórios, são obrigatórios, que o pessoal da céu aberto não faz. E vice-versa. Então, assim, a união dos dois mundos é interessante em termos de conhecimento de engenharia. Né? E dentro dessa questão da minha atuação hoje, o que eu faço? Né? Então, eu preciso, de fato, ter ferramentas rápidas e com soluções boas para entregar para os meus clientes, senão eu me vendo o tempo inteiro. Né? Se eu não entregar soluções de ponta num tempo curto, eu não consigo me vender em relação à questão de solução. Então, eu tenho que fazer uma coisa a mais que as pessoas da mina não fazem. Não porque eles não são competentes para fazer, são. Mas uma coisa é competência, outra coisa é experiência. A experiência é uma coisa importante, que às vezes o Brasil não tem a característica de valorizar muito a experiência, mas a experiência faz você, pô, eu já vivi isso, eu não vou cometer esse erro, de novo a mesma coisa. E normalmente na engenharia, principalmente na engenharia de Minas, o que eu pego no campo, que eu sou também um competente person, as pessoas erram pelo básico. Sempre que é mais simples, não se faz. Então, esse negócio intrínseco das pessoas, né? E o pessoal mais novo, eles são muito mais rápidos em relação à questão de querer as coisas muito mais rápido, fazer as coisas mais rapidamente. Mas fazer rápido não quer dizer que vai fazer bem feito. Então, assim, você tem que pensar. O engenheiro tem que ter uma visão do depósito, né? O engenheiro tem que conhecer a geologia. O engenheiro, principalmente para a mina subterrânea, se ele não enxergar em 3D, esquece. A visão 3D é só um cara subterrâneo? Não. O cara de céu aberto ele tem que entender qual é a geologia, qual é a geometria do corpo. Porque o cara no curto prazo, se ele não conhece a geometria do corpo, está aí porque a serra. Ou é só apertar o botão de fazer um software otimizar. Então, assim, é importante que o engenheiro crie com ele as características de crítica. Ele tem que estudar aquilo que ele recebe, até para chegar para o geólogo e falar assim, peraí, isso aqui está errado. Esse teor aqui não está faltando. Essa informação aqui não existe, não é compatível. O engenheiro tem que ter a crítica daquilo que ele recebe, não é simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V. Né? Isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que o engenheiro conhece o depósito, ele vai conseguir tirar dele o melhor. Como que você vai tirar uma coisa, como você vai tirar algo de bom de alguma coisa que você não conhece? Então, o que eu vou falar aqui na essência é essa. Não vou falar muito, não vou entrar muito no mérito do software em si. Né? O que eu falo do Micromine, né? Assim, eu tenho parcerias, né? Que são executivos de empresas com larga experiência, por isso que eu consigo prestar serviço com eles. E junto a essa parceria, eu tinha que ter uma ferramenta boa, que é o Micromine. Né? No caso de operacionalização de cava, eu usei todo o software. Comecei lá na mina grande da Anglo, né? Aqui em Nova Lima,
antes de começar a fazer o estágio lá com o Beck em 93, 95. Né? Em termos de operacionalização de Java, imbatível. A céu aberto. Eu não conheço nenhuma ferramenta, que eu já usei todas, em termos de operacionalização de Java, igual a Macromine. Já falei com o Beck, já falei com o pessoal da Macromine fora, e falo sempre com uma pessoa que me pergunte. O mundo subterrâneo ele tem algumas características que precisam um pouco mais de ferramentas. A minha parceria com o Beck é justamente isso. Eu trago para ele assim, peraí, os projetos precisam desenvolver esse tipo de solução para a sua ferramenta ser melhor. É importante a solução estar disposta a querer melhorar. Então, o Beck, junto com a empresa, eles têm aquela intenção de sempre fazer o melhor. Porque a concorrência existe, né? Do mesmo jeito que a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz, ele também tem que ser melhor sempre naquilo que ele faz. Então, assim, a parceria nossa é ganha-ganha, no sentido que cada um vai ficar sempre melhor naquilo que ele presta. Né? Tem algumas pessoas que são do subterrâneo aqui, né? E outras talvez não tenham tanta experiência subterrânea, mas uma coisa muito importante, igual eu comecei a falar, é a questão da geometria do corpo e a diluição, como se trata. Né? Um projeto subterrâneo, umas questões de definição de se vai ter sucesso ou não, é a questão da diluição. E a geometria do corpo em si. Porque a geometria do corpo, né, junto com essas questões de teor de corte ou o valor que aquilo vale, vai definir se aquele projeto é viável ou não, e vai também definir o método de lava. Então, quando você vai fazer um projeto subterrâneo, você não parte do princípio que é só aberto e a bancada. Não é. Não é simples assim a equação. Você tem que pensar em como que aquele corpo, qual é a melhor forma, qual é o melhor método de você tirar aquele corpo com a melhor rentabilidade possível. Para isso, você tem que ter um conhecimento avançado do recurso mineral. Por exemplo, mina subterrânea sem geotecnia, esquece. Nenhum projeto subterrâneo, se não tiver um carimbo geotécnico, ele alguém vê. Por que céu aberto não é assim? É agora, né? Mas, ou seja, a questão da geotecnia para um projeto subterrâneo, ele é premissa básica, que na exploração do projeto a céu aberto deveria nascer junto. Então, essas questões de exploração, a questão da geotecnia e a questão da hidrogeologia, tem que nascer junto com a exploração mineral. É um erro você fazer essas coisas depois que a pesquisa acabou. As coisas se faz junto, se nasce junto. Né? A mesma coisa em relação à questão da forma como você vai fazer hoje em dia uma visão de projeto subterrâneo. Né? Onde você vai jogar o rejeito? Hoje em dia é tranquilo fazer uma barragem de rejeito? Não é, né? Então, nesse projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar na Ipanã, eu tive também o privilégio de trabalhar com o Manuel Valério, que era um executivo da Caraíba, hoje até acho que aposentou, né? Aero, foi em relação à questão de peixe-fio. Né? Ou seja, então essas técnicas, como peixe-fio em projetos no Brasil, o Brasil não tem tradição em subterrâneo, principalmente com peixe-fio, além da Caraíba. Então, e o peixe-fio é um negócio que complica violentamente a questão de um projeto subterrâneo, principalmente na questão da sequência. Né? O peixe-fio é o seguinte, a partir do momento que você joga o rejeito dentro do pit, ou dentro do estopo, e ele não congela na linha, o que você vai fazer? Né? Ou seja, você obstruiu a linha, você para a produção. Né? Então, você não pode correr o risco de errar. Nessa questão do peixe-fio, ele tem toda uma logística, toda uma lógica de distribuição dessa pasta dentro dos estopos. Né? Então, a partir do momento que você conhece bem aquele depósito, conhece a geometria dele, você já tem que pensar na geometria do estopo, na infraestrutura que aquilo vai ser necessária para cumprir aquele desenho que você propôs. Uma coisa boa da engenharia antiga, né, dura você ficar velho, né, que é muito importante, às vezes os engenheiros hoje, acho que na escola é menos, né, é importante ele saber como faz na mão. Ou seja, o conhecimento, para criar sensibilidade, você entender como que é o corpo, como que ele funciona e como que é o mecanismo, né? Para você construir um estope. O estope, na verdade, o que é nada mais do que? Você vai fazer uma envoltória que você vai envelopar o seu minério, com parâmetros que você vai pré-definir. Né? Ou seja, qual é a diluição que você vai praticar? Qual é o mergulho ou a direção que você vai trabalhar?
Então, esses conceitos de budinar, strike, às vezes o engenheiro fica meio longe desse mundo. O que é budinar? O que é o corpo de budina? Então, esse babá, entre aspas, né? Acho que esse mundo geológico tem que estar na cabeça do engenheiro de minas quando ele pensa numa mina subterrânea. Qual que é o strike? Qual que é a direção efetiva do minério? Para onde que ele vai? Ele dobra, ele vai para a esquerda, vai para a direita, vai para leste, vai para oeste. Entendeu? O que é handball e futebol? Então, essas coisas todas, que são conceitos subterrâneos, eles se aplicam a céu aberto. Não tem diferença nenhuma. Corpo é corpo. Dentro disso, a vantagem da computação hoje é a rapidez que você faz as coisas, né? Na minha época do BEC, não sei se vocês já andaram, não sei se seus pais tiveram, né? Um carro que chamava Chevette. Né? O Chevette, cara, eu lembro, o preço do computador que o BEC tinha dá um tempo, era vermelho, bonito, né? 16 válvulas. Eu lembro até hoje, né? Com roda dourada, o cara era top. O computador custava aquilo, cara. O que é o carro de hoje que compara com o Tempra? Você tem noção de quanto custa um carro que vale o Tempra naquela época? Hoje. O carro hoje, a menos de 80 mil, não leva, né? Um pé de boi, né? Então, se você pensa no carro bom no Brasil, é 140, 150 mil. No mínimo. Acima. Não estou falando os carros intermediários, né? Quando você pensa numa Rampage, aí é 240, caminhonete, né? Hilux é 300. Mas naquela época, cara, era muito caro você ter uma máquina boa. Hoje, com recurso computacional, você tem que ter o privilégio de fazer vários cenários. E a mina subterrânea, ela é feita de vários ensaios e por repetição. Então, você tem que entender o depósito. Naquele local ali, o corpo dobrou. Naquele lugar ali, o corpo, a potência dele aumentou. Naquele local ali, o corpo sumiu. Por quê? Porque os geólogos lá, gente boa, não sondou. E tem uma característica da subterrânea que é o seguinte, que é uma contradição, né? Você faz o projeto com a visão de exaustão dele, que é usando inferido. Ou seja, se você não faz um projeto com a visão do que ele vai acontecer na sua plenitude, você erra violentamente, principalmente no desenvolvimento da ventilação. E quando você pensa numa ventilação para a subterrânea, você não pode pensar sobre o minério medido, indicado. Quando você vai abrir um resíduo novo, agora o resíduo de 2 metros, agora vai ser para 4. Não funciona assim. Então, os projetos a céu aberto também deveriam, na pesquisa mineral, ir até o fim. Não, esse é o corpo, esse acabou o depósito, agora eu posso fazer um sequenciamento verde, eu posso jogar o estéreo dentro da cava. E são questões que são hoje mandatórias no projeto mineral. As questões de você achar que hoje está barragem, né? Então, todo projeto que participo, 100% é empilhamento, é dry stack. Nenhum projeto que eu pego de grande porte, ou pequeno porte, seja lá o que for, sem barragem, zero chance. E agora o estéreo, o que eu vou fazer com o estéreo? Vendo do pit. Não tem jeito. Se você quiser licenciar o projeto de uma maneira mais rápida e ter o projeto de uma maneira mais eficiente, ele tem que ser dentro do pit. Para fazer dentro do pit, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer o seu depósito como um todo. E para exaurir aquele negócio. Por quê? Se você não exaure o conhecimento do depósito, fala o seguinte, ó, esse projeto ele é viável até esse ponto. Se amanhã você quer aumentar o depósito, etc., porque ele aumentou, o recurso aumentou, é um novo case. Né? Mas você não pode travar achando o princípio seguinte, ó, o minério acabou aqui, ou o minério não acabou aqui, eu não posso ser mais profundo. Isso é um equívoco, principalmente da pessoa da exploração no mundo a céu aberto. Vamos lá. Então, eu estou no blá, 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 em relação à questão, né, depois eu vou disponibilizar o material, eu vejo como técnico tem mais de escrever muito, né? Ser menos objetivo. O professor, você tem que ser mais didático, né? Mas uma questão extremamente importante em relação à questão de uma mineração, por isso que eu falei da questão da visão, você tem que ter uma visão 3D do corpo. E essa visão, como o corpo ele não é uma coisa bonitinha, senão o modelamento seria só tábua, né? Para que modelamento implícito, esse negócio é tudo reto? Não é assim. O corpo ele tem toda uma geometria, você é muito charmosa às vezes, né? Toda arredondada, todo bonitinho. Olha, assim, porque
Parece um desenho de arte, né? De tão curvilíneo que ele é. Você acha que para fazer uma mina subterrânea, com esse corpo todo curvilíneo, você vai fazer de uma rodada só? Esquece. Então você tem que pegar aquele depósito, picotar ele em vários níveis, né? E para cada nível você tem que achar o parâmetro que melhor se atenda para aquela produção. Isso envolve métodos de lavra, às vezes, diferentes. Se o corpo ele tem mergulho suave, é camas de pilares. Se o corpo tem uma espessura grande, pode ser bait stop. Não, além de ser mais verticalizado, ele é mais gordinho, né? Ah, não, pode ser um VRM. Ah, não, ele é muito estreito. Ah, o Nero vem. Então, todos esses exercícios de método tem que estar na ponta da língua do engenheiro e tem que saber por que aquilo. Tem que ser geólogo. Se geólogo é complicado, né? Eu falo que jogo na atrás da época, buscar exploração, puta merda. Joga de exploração em topógrafo é ruim acompanhar, né? No campo. Os caras andam igual coisa ruim, né? Então, vamos lá. Então, a questão, já falei um pouco a questão da mina, fala o seguinte: quando você vai pensar no estopo, o engenheiro ele tem que estar com uma visão, mesmo na mina céu aberto, ele tem que estar com uma visão à frente de como que ele vai tirar aquilo. Ontem estava no campo com o pessoal no projeto, que é uma lavra, num lugar onde encosta. Apesar da região nacional da Bahia, é uma região extremamente montanhosa. Falou, pô, meu, esse lugar aqui, o material argiloso, se você não for trabalhar com caminhão articulado, esquece. Né? Então, tem algumas situações, quando você anda no depósito, já vê qual é o equipamento que você vai trabalhar. Quando você pensa no Neroven, você vai para uma seção de 5 metros? Não vai. De galeria. Né? Então, ou seja, já tem que começar a pensar em relação ao corpo, quais são os equipamentos possíveis que você vai usar naquela lavra. Então, assim, já tem que estar pensando no day after. Né? Para isso, você tem que estar vendo todo o diagrama de furação. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, do bait stop, com um corpo com uma potência média de 5 metros. Depois lá um VRM, lá, uma potência média de 20 metros, por exemplo. Então, quando você pensa nisso, esses caras têm diluições diferentes. Quando você transfere isso para uma otimização do stop, você tem que trazer para lá essas visões de operação. Então, não é um exercício simples de só rodar e pôr o software para rodar. Você tem que pensar o que você está fazendo. Não é que qualquer diluição a mais que você faça é perda de teor na planta, entre aspas. Né? Você não perde conteúdo metálico, mas você perde NPV no tempo. Se você faz uma lavra muito agressiva, com teor muito alto, você vai perder, de fato, o NPV no final, também. E você está deixando, você está fazendo a vida do seu projeto ficar mais curta. Qual é o equilíbrio entre você fazer uma lavra predatória, entre aspas, né, com NPV mais agressivo, ou fazer uma lavra mais diluída, com NPV, teoricamente, poderia ser mais baixo. A maioria das vezes não é. Então, dentro disso, estou pegando o exemplo do projeto que eu trabalhei. Então, antes da questão da definição do stop, que a gente vai falar, já tem que pensar como que o sistema de ventilação vai funcionar. Ou seja, se dependendo de alguma região, você já tem alguma restrição física, água é uma, trabalhando em mina de vazante lá, que eu não sei se você conhece a mina de vazante, tem, na verdade, é um rio que você bombeia lá o tempo inteiro. Né? Ou seja, 3 mil metros cúbicos d'água, hoje nem sei como está mais os níveis de bombeamento de vazante. Então, assim, é extremamente complexo. Então, você já tem que pensar, inclusive, nós implantamos VRM, eu tive o prazer de implantar lá isso. Então, você tem que ver qual é realmente a característica daquele depósito. Quando você pensa no bait stop, peraí, qual é a minha potência média do meu minério? Ah, não, 5 a 10 metros? Ah, beleza. Então, eu já tenho uma visão de o que é o método, eu já sei como que ele funciona, então agora eu vou otimizar. A otimização, uma coisa interessante, seria tudo muito bom se fosse tudo muito homogêneo, né? Seria muito legal. Normalmente, em minas subterrâneas, você tem combinações de métodos diferentes. Então, isso faz que você não possa ter uma solução que você entregue assim, ó, eu vou fazer aqui um estudo rápido, né, eu vou entregar aqui a solução em uma semana, e vocês com isso vão ter uma viabilidade do projeto. Se você faz isso, a chance de você ter um projeto que não representa o real potencial daquele negócio é muito grande.
Então, por quê? Porque você combina métodos diferentes, né? Muitas vezes isso é meio mandatório. Vamos lá. Sendo mais objetivo aqui em relação a um caso de uma mina de ouro, qual que foi uma questão dessa mina de ouro em específico? Tinha um setup do pessoal financeiro, nada contra. Não, essa mina tem que dar um teor acima de 5 gramas por tonelada. Sem isso, esquece. Esse projeto não é viável com menos de 5 gramas por tonelada. Pô, eu trabalhei numa mina que era 0,4, né? Céu aberto, que era no caso de King Ross. Pô, 5 gramas, cara? É, assim, naquela época era 4. Hoje em dia o pessoal já acabou com o filé, né? Filé? É. Filé é 0,40, né? Era filé. Então a turma fala assim, bicho, antes de 5 gramas, menos de 5 gramas, sem chance. Então o que isso faz, certo engenheiro? Espera lá, meu, para eu buscar 5 gramas, eu vou deixar para trás vários minérios que poderiam atender economicamente o projeto, porque o TOF não é 5, quando você calcula. Então, para atender a uma restrição ou uma determinação do pessoal de cima. Quando eu comecei a pegar, né, o projeto, falar o seguinte, ó, e além disso, o cara não queria trabalhar com estopa além de 5 metros. Pô, que mina subterrânea que você deixa minério na parede? Você desenvolveu, custa $10 mil o metro. Ah, não, agora eu só quero pegar o filé do centro, o material que tem do lado de 3%, eu não quero não, 3 gramas. Eu quero 5. Pô, não dá, né? Então, o que a gente fez? No primeiro momento, a gente trabalhou nos minérios que atendiam, de fato, ao cutoff econômico para aquele projeto. Né? E sem ter um princípio de atingir meta. A partir do momento que a gente fez uma revisão do projeto que atendia efetivamente ao máximo NPV daquele negócio, eu aumentei o projeto 50%. Porra, Wagner, você fez milagre? Não. Porque uma coisa é a visão da produção de um ano, ou de um trimestre. Uma coisa é uma visão de um projeto de 5, 10 anos. O setup é diferente. Então, a mágica, no sentido, foi o quê? Aproveitar todo o recurso que tinha. Na verdade, se poderia se tornar reserva dentro daquele padrão de teor que a gente estava trabalhando. E com o que a mais? 28% de desenvolvimento. Isso significava o quê? Eu tinha áreas que eu desenvolvia, que é o mais caro, e não lavrava, porque eu só queria pegar o filé no final do subnível. Pô, não dá, né? Vamos lá. Uma outra coisa foi, isso aqui é uma visão de Z, né, no projeto, que a gente pode usar Z, pode usar strike, né, pode usar a potência, né? Onde você vê o seguinte, ó, o meu corpo geológico é isso. Se o software não construiu o escopo, por quê? Faltou alguma informação. O geólogo, como todo profissional, ele não é imune a erro. Né? Todos nós erramos. E faz parte a gente reconhecer e consertar. Então, às vezes, o cara pega o geólogo e faz um projeto lá. Eu peguei projetos lá que o cara tinha minério que não era para ter tortinha. Não era minério, né? Então, o que aconteceu? Pô, aquele cara não era minério, tinha teor e virou minério. O cara errou na estimativa. Acontece. Por quê? Rapidez, a questão da pressão para fazer a coisa muito rápida. Então, para lá, meu, esse cara não era para ser minério. Ou o contrário, era para ser minério e não está carimbado, não lavrou. Quando você vai olhar, você pode ver vários buracos dentro da sua otimização que o modelo existe, há minério lá, e você, por algum motivo ou outro, não desenvolveu um projeto ali. Para a subterrânea, isso não é diferente da céu aberto, muitas vezes a mina subterrânea é mais sensível a isso, vou falar um pouco mais para frente, que é ângulo. Porque às vezes, assim, a lógica do estopo, o que é? Ele olha qual é o teor médio daquele estopo. Você dá para ele um parâmetro, no final das contas, é o seguinte, ó, se for o teor de corte acima de tal, ok. Você dá para ele um parâmetro de meta de atingir teor. Se ele não atingiu aquele teor, ele não lavra. E aí entra um outro conceito para mim no céu aberto e subterrâneo, que é muito importante, que é o tal do minério marginal, né? Vocês conhecem a Caraíba? Alguém já foi na Caraíba? Quantos anos a Caraíba tem? Quantos anos a Caraíba já falou que ia acabar? Por que ela não acabou?
Porque assim, o pessoal antes tinha um conceito de trabalhar esses minérios marginais e guardar, estocá-los para depois usar no futuro. O preço da commodity varia muito ao longo do tempo. Então, o que a Caraíba passou de estoque não está no gibi, né? Quantas vezes o estoque salvou a vida da Caraíba? Várias e várias vezes. Se não fosse aquele estoque e não atingiam as metas, não deixava aquele negócio em pé, né? Então, quando você pensa numa ativação dos topes, a questão do ângulo, né, que você vai orientar para você desenvolver o seu projeto dentro do seu corpo mineral faz toda a diferença. Por quê? Você pode aumentar demais a diluição e aquele setor daquele projeto específico não pode ser mais viável, ou você deixa de lavrar áreas que são interessantes que você usou, você perdeu o minério efetivo, né? Então, você tem que testar e entender como que é. E, normalmente, na mina, você tem que dividir ela em níveis, em setores. Então, assim, é mais trabalhoso. E, hoje em dia, as pessoas têm preguiça de fazer coisa muito demorada, né? Então, assim, tem que... Uma coisa que eu estava conversando no campo ontem, com o pessoal da exploração, é o seguinte, essa empresa... foi muito bacana essa parceria que eu fiz com eles. É o seguinte, a engenharia tem que nascer com a exploração. Se a engenharia não nasce com a exploração, assim, você evita... Eu trabalhei numa empresa que demorou 15 anos para fazer um projeto de pesquisa. Quando ela resolveu fazer o projeto de pesquisa, sabe quanto tempo de engenharia de Minas teve para fazer o projeto? Coincidência, fui eu. 3 semanas. Por que o pessoal da exploração gastou 15 anos? E o pessoal da engenharia gastou 3 semanas? Qual é a lógica disso? Então, quando você for olhar, hidrogeologia tinha? Ah, não, estava contratando junto. A geotecnia tinha? Não, estava rodando em paralelo. Não funciona assim. Então, a ideia é, essas coisas têm que nascer na exploração. Por quê? Porque você poupa tempo e dinheiro. E áreas que não interessam, o geólogo não vai pesquisar. E áreas que são potenciais bons, o geólogo detalha. Por quê? Quando você for abrir o projeto já está bem conhecido, não tem surpresa. Todo mundo já sabe, todo mundo já sabe qual é o potencial, já sabe que área que tem que comprar, já sabe onde vai pôr pilha, já sabe onde vai pôr barragem de água. Por aí vai. Dentro dessa questão do projeto, uma outra coisa foi o quê? Além das espessuras, né? Minério marginal. Minério marginal não é um minério bandido, né? É um minério que você tem ele pago, porque o desenvolvimento que você fez está todo pago, e ele vem como lucro, bônus. Por que você não vai lavar esse material que está, teoricamente, abaixo do cutoff econômico lá? Pô, pera lá, meu, eu já tive o filé que pagou a conta. Alguém joga fora a gorjeta que recebe? Alguém joga fora a sobremesa que ele ganha? No almoço? Você pagou o almoço, a sobremesa é sua, você tem direito a comer. Não vai comer? Eu sou gordinho, com você certeza que eu vou comer. Tem uns caras mais magrinhos, talvez está no dieta, a mulher, né? Costuma ficar na questão da fome e tal, sai fora, né? Não come. Mas o minério marginal, muitas vezes, ele tem o potencial de aumentar o projeto absurdamente. Então, nesse projeto específico, o teu final... o objetivo era 5 gramas por tonelada. Bacana. Mas qual que era a ideia? Eu consegui depois, vocês vão entender lá, aumentar em 300% a reserva. Falei, gente, pô, Wagner é fera e tal. Não. Eu simplesmente fiz o básico. É o quê? O simples. Entender o depósito, entender aquilo que poderia ser minério de fato, aquilo que não era minério, e pegar tudo que era possível. Porque a mineração só dá uma safra. Então, eu tenho, como engenheiro, a obrigação de fazer o projeto que melhor, da maneira que viabilize melhor aquele empreendimento. Com isso, aumentei em 300%. E muito facilmente, o quê? Tendo o trabalho de simular, dividir a mina e picotar a mina, olhar o que era bom, o que era ruim. Nessa visão de engenharia, a visão 3D ela é fundamental. Um engenheiro de Minas que não desenvolve visão 3D ou não tem visão 3D, é a mesma coisa do motorista que não enxerga. Não tem jeito, cara. Tem que ter visão espacial do que você está trabalhando. Isso é uma coisa meio mandatória. Se você não tem essa característica, comece a desenhar na mão. Comece a fazer um projeto na mão. Eu aprendi assim, fazendo na mão. Que eu trabalhava com back, às vezes ficava... aquela questão de sessão, você tinha parecia uma galinha, né? Fazendo digitalização de sessão, né? Então é muito importante vocês entenderem
a questão da forma como o corpo vai trabalhar e da melhor maneira que você vai distraí-lo. Esse aí, gente, que eu queria passar de uma maneira rápida. Então, tem os contatos aí da minha empresa, tem um site, caso alguém tenha interesse de ver, estou disponível para vocês discutirem aquilo que vocês acharem melhor.